Olá pessoal, tudo tranquilo? O professor Paulo Roberto junto com você aqui. Hoje nós vamos trabalhar com os nossos sólidos geométricos, mas hoje nós vamos planificá-los. O que significa planificar? Veja, presta atenção aqui nessa situação, né? Então, imagine o seguinte, eu tenho aqui três sólidos geométricos que estão planificados. Significa o quê? Se eu recortar exatamente aqui pelas laterais e eu dobrar esse sólido, eu vou formá-lo, eu vou construir esse sólido. Então, primeiro eu tenho que identificar o seguinte, que sólidos que são esses? Pela planificação, eu consigo identificar quais são esses sólidos. Por exemplo, aqui eu vou dobrar essa parte de cima, vou dobrar essa parte de baixo e fechar as laterais. Então aqui eu vou formar um prisma de base triangular. Então a gente chama de prisma triangular regular. Por que regular? Porque a base dele é um triângulo equilátero, né? Ou seja, ele vai ter todas as faces laterais iguais e as duas bases também. Então esse daqui é a planificação de um prisma triangular regular. Esse daqui nós temos uma, duas, três, quatro faces. Então, a hora que eu recortar e dobrar estas faces, eu vou ter o tetraedro. Então, aqui nós temos um prisma, aqui nós temos o tetraedro, com quatro faces iguais, né? O prisma, ele não é regular, por quê? Porque ele não tem todas as faces iguais. Nós temos, nesse caso, três faces laterais iguais, mas a base e a parte superior são triângulos equiláteros, ou seja, triângulos que têm o mesmo lado, né? Esses lados aqui são iguais. Esse tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis faces. Então, na verdade, esse é o nosso cubo, ou, lembra o nome? Hexaedro, seis faces iguais, né? Por isso que ele é um poliedro regular. Por que ele é um poliedro regular? Porque todas as faces são iguais. E aí a gente chama de poliedro regular, né? Então, outra situação interessante. Observe aqui, ó. Como os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas, nós podemos planificá-lo, né? Então, eu posso planificar cada um dos 5 poliedros regulares que eu tenho. Por exemplo, aqui eu tenho a planificação do tetraedro. Veja que ele tem ali 4 faces iguais, né? Então eu consigo identificar que esse daqui é o tetraedro pela quantidade de faces. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 faces, né? Nesse caso aqui, eu tenho a planificação do hexaedro. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6. Uma coisa importante que a gente enxerga na planificação é que uma aresta, ela na verdade pertence a duas faces. Então, quando nós vamos contar a quantidade de arestas pelo número de faces, nós temos que perceber isso. Que nós temos uma quantidade de arestas que pertence, na verdade, às duas faces, né? Então, outra coisa interessante. Aqui eu tenho o octaedro, né? O octaedro ele tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 faces. E são 8 faces o quê? Triangulares. E tem uma coisa interessante. Você sabe que o triângulo nós temos várias classificações. Nós temos o triângulo equilátero, com 3 lados iguais, o triângulo isósceles, com 2 lados iguais, e o triângulo escaleno, que tem os 3 lados diferentes. No caso dessas faces que são triangulares, né, dos 5 poliedros regulares, nós temos 3 que têm faces triangulares, né? O tetraedro, o octaedro e o icosaedro. Todos eles, todas essas faces são triângulos equiláteros, por isso que são regulares. As faces são iguais, né? Então, eu consigo identificar aqui pela quantidade de faces. Se nós contarmos aqui, nós vamos ter 1, 2, 3, 4, são 4 em cada linha e nós temos 5 linhas. 4 vezes 5, 20. Aqui, olha que bonito que é o dodecaedro. O dodecaedro, nós temos 12 faces
pentagonais. Então nós temos 6 para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 6 para baixo, né? São faces pentagonais. Uma coisa interessante, você encontra em vários sites aí, você encontra, inclusive se você quiser, você pode até, no material didático, você pode até copiar, né? Mas você encontra esses poliedros para recortar. Então, você imprime, já vem pronto, né? Você pode colocar lá para pesquisar poliedros regulares planificados, né? Para montar. Pronto, vão aparecer lá inúmeros, né, sites que tem esses poliedros. Aí você imprime, recorta e vai dobrando. Fica muito bonito de montar. Inclusive é interessante para você estudar. Você consegue enxergar melhor a quantidade de faces, você consegue enxergar melhor a quantidade de arestas e você consegue visualizar ali os vértices, né? Lógico, o dodecaedro e o icosaedro é um pouco mais difícil de ir dobrando. Mas em alguns desses sites existe uma sequência que você pode seguir para montar de forma correta, né? Lógico, quanto maior a impressão, maior seria o sólido, né? Se você fizer uma impressão muito pequenininha, fica difícil de montar o dodecaedro e o icosaedro, né? Ou seja, mas ficam sólidos muito bonitos, né? O cubo é muito prático, é muito fácil de montar, o tetraedro também e o octaedro também são mais fáceis de montar, né? Então o octaedro parece que são duas pirâmides encaixadas, né? Uma pirâmide quadrangular regular em cima e uma pirâmide quadrangular regular embaixo. Então ele fica com o formato parecido com duas pirâmides, né? Então, presta atenção aqui que nós vamos fazer agora um exercício, né? Então olha o que ele fala. Considere o sólido a seguir aberto a partir do vértice E. Então é como se eu abrisse esse sólido a partir desse vértice, planificasse. E a pergunta é, das opções, quais correspondem a possíveis planificações para esse poliedro? Veja, nós temos que obedecer, como nós estamos tendo uma vista frontal dele, nós temos que obedecer a seguinte situação. Nós temos uma face de cor verde, uma face roxa e uma face rosa. Então, essas faces elas têm que estar lado a lado, né? Por exemplo, aqui eu tenho verde, roxo e rosa. Então, a letra A poderia ser uma planificação, é uma possível planificação. Aqui eu tenho verde, roxo e rosa. Também tem uma possível planificação. Aqui eu tenho verde, rosa e cinza. Então, não seria, porque eu tenho que ter uma face verde, ao lado dela uma face roxa e ao outro lado uma face rosa. Veja que aqui eu tenho verde, roxo e roxo. Também não poderia. E nesse caso eu tenho verde, roxo e rosa. Então eu tenho várias situações que podem ser uma planificação. Por mais que a gente não esteja enxergando a face oposta, por exemplo, aqui a face oposta seria amarela, aqui a face oposta seria rosa, aqui a face oposta seria azul. Então nós não estamos enxergando, então qualquer uma dessas três letras é uma possível planificação para essa situação. Tranquilo? Beleza? Então presta atenção agora que eu quero que você perceba aqui uma coisa muito interessante. Quando nós fizemos a planificação, eu até vou voltar aqui para você ver, quando nós fizemos essa planificação aqui do cubo, observe que esta aresta aqui, ela está dividindo duas faces, né? Então, se eu contar aqui, vamos de novo fazer uma contagem porque isso vai ser importante para nós definirmos a relação entre arestas e faces. Observe aqui, eu vou desenhar agora esse cubo novamente e a planificação vai nos ajudar a entender isso. Tá aí, né? Voltando àquele cálculo importante, eu tenho lá 6 faces, né? Só que são 6 faces quadrangulares, né? Ou seja, essas faces são quadrados. Aí eu tenho vértices
nós calculamos os vértices. Lembra que os vértices eu tenho aqui pontos que determinam os segmentos. Então eu tenho aí, no caso, 8 vértices. E eu tenho, na verdade, quantas arestas? Eu tenho 1, 2, 3, 4 na base, 4 que correspondem à altura e 4 que correspondem à parte superior. Então 4 mais 4 mais 4, eu vou ter 12 arestas, né? Agora veja uma coisa, se eu na verdade fosse contar as arestas de uma outra forma, ou seja, se eu fosse contar as arestas fazendo essa multiplicação aqui, o que seria essa multiplicação? Seriam as 6 faces e cada face é um quadrado. Então eu poderia pensar assim, cada face tem 4 arestas. Aí essa multiplicação chegaria lá a 24 arestas. Mas espera aí, por que quando eu vou realmente contar eu tenho 12? E se eu fizer a simples multiplicação de 6 faces por 4 arestas por face, eu vou ter 24. Porque, na verdade, esta aresta ela foi contada 2 vezes. Porque ela está nas 2 faces, né? Esta aresta foi contada 2 vezes, porque ela está nas 2 faces. Veja que esta aresta aqui, ela pertence a esta face da frente e essa lateral. Esta aresta, ela pertence a esta face da frente e essa lateral. Esta aresta de cima pertence à face da frente e a parte de cima. Então, na verdade, sempre se eu pegar e multiplicar a quantidade de faces pela quantidade de arestas em cada face, eu vou ter o dobro das arestas que eu tenho no poliedro, né? Então, por isso que quando eu fiz 6 vezes 4, encontrei 24. Mas, na verdade, nós contamos 12. Então, a mesma coisa acontece com outros sólidos. Se eu considerar, por exemplo, aqui, ó, aqui eu tenho 1, 2, 3, 4 faces, né? Então, eu tenho 4 faces e cada face é um triângulo, né? Então, se eu fosse contar assim, 4 vezes 3, eu encontraria 12, né? Eu poderia considerar que são 12 arestas, mas cada aresta foi contada 2 vezes. Então, na verdade, eu tenho 12 divididos por 2. Eu vou ter 6 arestas e não 12 arestas, né? Porque a mesma aresta está sendo contada em 2 faces. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arestas. Ok? Então, muito cuidado com isso, porque muitas vezes eu vou contar as arestas imaginando que basta multiplicar a quantidade de faces pela quantidade de arestas por face. Mas eu tenho que perceber que cada aresta está sendo contada 2 vezes, porque cada aresta pertence a 2 faces. Beleza? Isso é muito importante na sequência que nós vamos trabalhar aí com o cálculo de vértices, faces e arestas. Tranquilo? Um abraço para você, meu querido. Preste muita atenção que é muito importante entender esse início. E até um próximo encontro.